Olá, bem-vindo ao nosso canal. E o assunto de hoje é hipertireoidismo. Vamos lembrar um pouquinho o que é a tireoide? É uma glândulazinha que a gente tem que fica aqui na parte da frente do pescoço, em formato de borboleta, pequenininha, quase 25 gramas nos adultos, mas com um papel fantástico que é de produzir hormônios. E o que acontece na situação do hipertireoidismo? A glândula tem uma alteraçãozinha que produz uma quantidade exagerada de hormônios, que cai na nossa corrente sanguínea, pega uma carona, passa pelo corpo inteiro, mas acelerando o funcionamento do corpo inteiro. Então, como que a gente se sente? Acelerado, ansioso, gesticulando, com o olho arregalado, coração acelera, tem aquela batedeira no peito, intestino começa a acelerar, a gente acaba tendo diarreia. Nosso metabolismo trabalha tão rápido que consome toda a nossa energia e a nossa gordura. Por isso que dizem que o hipertireoidismo emagrece. Também interfere no cabelo, interfere nas unhas, as unhas continuam quebrando, o cabelo continua caindo porque ele cresce sem força, sem saúde. Na menstruação, a quantidade de fluxo diminui muito, às vezes a menstruação até some e também interfere na fertilidade. Como o corpo funciona rápido demais, o cálcio dos ossos começam a ser consumidos e a gente tem um risco maior de fratura. Em algumas pessoas você observa um olho mais arregalado, porque em algumas inflamações da tireoide a gente tem o que a gente chama de exoftalmia. O globo ocular, ele se projeta um pouquinho para frente, aí dá a sensação que a pessoa está com o olho mais arregalado. E o que a gente pode ver de diferença? A gente vê a parte branca de cima dos olhos. Geralmente, quando a gente olha, o olhar, essa parte colorida do olho, ela está na margem da nossa pálpebra. Quem tem alteração da tireoide, a gente vê acima disso. O que mais que a gente percebe no hipertireoidismo? Insônia, muita dor muscular, muita fadiga. E como a gente consegue fazer esse diagnóstico? Também pelo sangue. A gente consegue avaliar ali a quantidade dos hormônios. Se ele tiver aumentado, é uma grande chance. E assim como o hipotireoidismo, a gente tem causas autoimunes. Como é o nome do hipertireoidismo da doença autoimune? Graves. É uma tireoideopatia, doença da tireoide, mas com o apelido de Graves. E da mesma forma, sendo autoimune, sendo genética, a gente tem um cuidado especial com a alimentação também, evitando aqueles alimentos que podem aumentar a inflamação. Geralmente tem uma intolerância ao trigo e ao leite de vaca e aos derivados, tá bom? Então a gente tenta substituir pelo leite de amêndoas, pelo leite de castanha, pelo leite de coco, que eles agridem menos. Outra coisa importante é fazer a ultrassonografia da tireoide, porque ali você pode encontrar um nódulo, a gente chama de nódulo quente. É um nódulo que produz muito hormônio. Então, a gente tem uma causa por ter a presença de um nódulo que produz hormônios, a gente pode ter uma causa genética autoimune, que é o Graves, a gente pode ter o bócio. O bócio é uma inflamação da tireoide que ela aumenta de tamanho difusamente. E se ela está inflamada e maior, ela também pode liberar uma quantidade maior de hormônios no sangue. Uma outra causa é o uso de medicamentos. Tem remédios para o coração, para arritmia, que ele é rico em iodo e acaba atrapalhando no funcionamento da tireoide, podendo também liberar uma quantidade maior de hormônios. E o que a gente faz depois que a gente descobre isso? A gente tem remédios comprimidos que a gente pode fazer uso e que eles freiam um pouquinho a quantidade de produção desses hormônios. Só que a gente tem um prazo para usar. Se até 2 anos de tratamento eu ainda dependo desses remédios para ter uma quantidade equilibrada de hormônios, eu posso pensar na possibilidade da terapia com iodo radioativo. O que acontece? Esse iodo ele vai
desativar a sua tireoide e ela não vai normalizar, ela simplesmente vai parar de produzir hormônios. Então você vai migrar de um quadro de muita produção de hormônio, que é o hipertireoidismo, para um quadro de hipotireoidismo provocado por essa medicação. Mas o hipotireoidismo não traz complicações para a nossa saúde tão graves como o hiper. Na verdade, não que não traga, é mais fácil da gente tratar o hipotireoidismo, porque no hiper, todas aquelas alterações, principalmente do coração e as alterações dos olhos, se a gente deixar, ela pode evoluir para fases que não revertem mais. Enfim, tudo a gente precisa analisar, a gente precisa estar em dia com os nossos exames, a gente precisa bater um papo com o nosso endocrinologista, que é o especialista que cuida dessas alterações da tireoide, que ele vai te deixar um pouco mais tranquilo. Se a causa é cirúrgica, se não é, se é só comprimido, se é iodo, e tudo tem controle, tudo tem acompanhamento.